Salvador Jesus Cristo, nós somos a Igreja Reviver, e você nessa manhã é o nosso convidado a juntos adorarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós nos sentimos sozinhos? Quantas vezes nós não temos a sensação de que as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente espera?
quantos momentos, quantos desertos, quantas cavernas, quantos ventres, às vezes nós não nos sentimos ali. E uma coisa consola o nosso coração. Nós temos aprendido aqui na igreja nos últimos dias a respeito da pessoa do Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. Ele é o nosso amigo, que nós podemos contar com Ele a todo e qualquer instante. E não importa o lugar, Ele sempre estará conosco. Não importa se é deserto, não importa se é caverna, não importa se temos carregado a cruz, não importa se é no ventre do peixe. O importante é que Deus está conosco. E o Espírito confirma com o nosso Espírito que nós não somos órfãos. O Espírito Santo de Deus confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos. Nessa manhã, adore ao Senhor na perspectiva de que não é o lugar que determina a minha posição diante de Deus. Não é a perspectiva geográfica, mas é a conexão do Espírito Santo de Deus com o nosso espírito, de que eu pertenço a Ele, de que eu sou dele. E é baseado nessa verdade. Eu convido você para adorar o nome do Senhor, a estar na presença do Senhor, a adorar o Senhor nessa manhã, em espírito e em verdade. Estamos aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei. Por enquanto a sensação que eu sinto está sendo cantada algo bem. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu Você pode adorar ao Senhor. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Vamos ficar de pé, irmãos. estás aqui, mudando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Adore o Senhor. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
Esse é quem tu és. Olha que Deus faz comigo, com você. Deus de Ele é Deus de milagres. promessas. Ele é o Deus que cumpre as promessas. Ele é o que apoia o caminho. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Você é o Deus que conduz a sua história. Está com você nos mínimos detalhes. E conduz os seus passos, aponta o caminho. Esse é quem tu és. 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 Diga pro Senhor. No deserto, luz na escuridão, meu Deus. Você pode repetir isso. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho Você está ouvindo o que você está cantando? luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Cante mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, estamos corações, Deus é a resposta. enxuga as lágrimas, estamos corações, pois a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Tá começando a esquentar. Eu vou repetir. Você tem noção do que você acabou de cantar, baseado em tudo que você aprendeu até hoje a respeito da Bíblia, a respeito de Deus, do que Ele é capaz de fazer? Irmãos, os encontros que Deus marca conosco, eles não são por acaso. Nós somos confrontados o tempo inteiro. O nosso coração é confrontado o tempo inteiro. O mundo, com as tentações, com pecados. Mas o tempo inteiro nós somos lembrados do Deus que nós servimos. Do Deus que continua sendo o mesmo, irmãos. O Deus que fez parar a chuva. O Deus que fez parar o sol. O Deus que fez o povo passar no meio de um mar. E não é como alguns historiadores dizem, que a água estava dando na canela. Porque o que a gente sabe depois é que depois que o povo passou, o exército de Faraó se afogou. E aqui ninguém se afoga, a não ser que todo mundo tenha um colapso e todo mundo caia com água à altura da canela e morra afogado. Eu prefiro acreditar que o mar se fechou e o propósito de Deus se cumpriu e o povo de Israel conseguiu
marchar e se ver livre definitivamente da dura mão de Faraó. Nós vamos pedir nessa manhã que Deus abra os céus e derrame sobre cada um de nós que estamos aqui as bênçãos dele. Que Ele abra os céus e que Ele fale conosco. Adore o Senhor nessa manhã. Diga para o Senhor que Ele é bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui em nossos corações. Toma direção. O Deus que é justiça, Fogo consumidor, sem impedimento, sem faça face, Senhor. peça do Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos ter. Maravilhoso instrumento de toda beleza. Toda aquela infância, a porta se abre. Na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui, no trono de louvor, tua presença me curou, vacinado eu sou. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sopra em nós.
são as circunstâncias, não são os momentos que nós estamos vivendo que determinam a minha intimidade com o Senhor. A palavra de Deus nos ensina, eu amo essa canção. Acredito que quando ela foi escrita, quando ela foi colocada na partitura, o próprio Espírito Santo estava assistindo ali. A palavra de Deus nos mostra nessa canção que nós vamos cantar agora, que um dia que você acabou de cantar, de dizer, de falar para Deus que quer que o céu se abra, quer que Deus venha ao seu encontro. Oi, irmãos, um dia você vai ver isso. E se nós não conseguirmos ver, a palavra de Deus nos promete que aqueles que já estão esperando há mais tempo ressuscitarão e vão ser os primeiros a estar na presença do Senhor. Sabe aquela pessoa já não está mais aqui? Essa semana nós perdemos uma amiga, uma pessoa muito especial, que sustentou o nosso ministério com oração, que sustentou o nosso ministério bancando. E mesmo quando ela estava doente, ela não deixou de ser bênção do seu instrumento. A Adriana estava em casa essa semana, chorando, lembrando dos momentos que essa pessoa nos abençoou. E eu falei para ela, Adri, ela está na presença do Senhor. E um dia nós vamos ter a oportunidade de abraçá-la. Ela lutou 3 anos contra um câncer. E ela não sentirá mais dor. Ela estará feliz. Irmãos, a promessa do Senhor não acaba aqui. Não acaba aqui. E mesmo que a gente esteja na presença do Senhor, já esteja na presença do Senhor, nós vamos ter o privilégio de ressuscitar primeiro e estar com Ele e ver todas as pessoas que passaram por nossas vidas e que estão na presença de Deus também para gozar na eternidade de tudo que Ele prometeu àqueles que creem. Você consegue entender isso? Eu terei a oportunidade de ver os filhos que eu não tive a oportunidade de conhecer. Nós, eu, Adriano, João, Luiz Henrique. Porque nós queremos que eles estão na presença de Deus. Você consegue entender isso, irmãos? É um prêmio para sempre. Adore o Senhor nessa manhã. Glorifique o nome do Senhor.
vestido do arco-íris, som de trovão, viverando a luz. Força e poder pra sempre, ao único eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força. Gostaria de chamar as crianças aqui na frente. Pai, nós gostaríamos de orar pelos nossos pequenos que estão vindo aqui. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor ministre os seus corações, em nome de Jesus, nessa manhã. Usa, Pai amado, a vida da Adriana como instrumento nas tuas mãos. Que as crianças aprendam mais uma lição hoje. Como é bom encontrar com o Senhor, como é bom descobrir que o Senhor é o profeta, é o Messias, é o nosso Salvador. Fica com elas e as abençoa, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sair. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Que bom estarmos em família para louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Vamos direto ao ponto. E a nossa conversa hoje, nessa manhã, é sobre a sabedoria na prática dos dons espirituais. A sabedoria na prática dos dons espirituais. Som. Não estou acreditando no trem desse. Peraí, gente, vamos tentar. Pode deixar aqui perto. Valeu. Eu quero convidar você para orar nessa manhã.
Vamos orar primeiro? Não vamos direto ao ponto, não. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir duas coisas nessa manhã. A primeira delas é que, em nome de Jesus, o Senhor nos use como instrumento do Senhor. E que a nossa vida seja para Ti uma expressão de verdadeira adoração. Torna o nosso coração sensível à Tua voz, completamente sensível à Tua voz. Espírito Santo de Deus, fala conosco, nós precisamos ouvir Tua voz. Nós estamos em completa dependência de Ti nessa manhã. Eu estou, Senhor, em completa dependência de Ti. Segundo, eu quero te pedir em nome de Jesus que todos os obstáculos caiam por terra nessa manhã, que tem atrapalhado no momento da ministração. Nós damos um comando no mundo espiritual, que tudo aquilo que é levante do maligno, é a seta do inferno, são os dardos inflamados de Satanás, sejam paralisados e caiam por terra, pelo poder do sangue daquele que morreu e ressuscitou. Em nome de Jesus, todas as interferências sejam paralisadas e que o canal seja limpido, puro, da comunicação do Espírito Santo com o nosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Sabedoria na prática dos dons espirituais. Irmãos, estamos chegando na reta final. Hoje nós não conseguiremos terminar, mas estamos na reta final. Bom, como nós devemos usar os dons que Deus nos concede? Aquilo que Deus nos dá, como deve ser usado? Qual é a sabedoria que eu preciso ter para usar aquilo que Deus me concede? Bom, nós já aprendemos muitas coisas ao longo desses domingos sobre os dons espirituais. E hoje, então, a gente fala sobre a sabedoria. Nós não podemos usar aquilo que Deus nos dá de qualquer maneira. Não podemos, não devemos. Eu diria que é uma insanidade você fazer uma coisa dessa. E você vai entender o motivo. Agora, a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa manhã, que é muito importante. Isso é muito importante, irmãos. Tudo que é de Deus é alvo de Satanás. Que isso fique escrito no seu coração com um diamante para nunca sair. Que não tenha como ser apagado. Tudo que é de Deus é alvo de Satanás. Se os dons são dados por Deus, dados por Jesus, como aprendemos no domingo passado, o que você acha acerca dos dons que Deus te deu? Tudo que Deus dá é alvo dele. Por isso eu preciso ter sabedoria e discernimento. Porque ao invés de cumprir o propósito de Deus, sabe o que pode acontecer? Eu posso ser um colaborador de Satanás. Sabia disso? Porque se você operar naquilo que ele quer, você está se tornando um colaborador dele. E ao invés de ser um colaborador de Deus, um parceiro de Deus, você se torna um parceiro de Satanás no processo. E isso é sério. Porque quando eu torno um parceiro de Satanás, eu estou
manifestando a glória de Satanás e não a glória de Deus. Então tudo que Deus te deu, tudo, presta atenção na força dessa expressão, tudo que Deus te deu é alvo de Satanás. Para você entender o que eu quero dizer, quero usar pelo menos um exemplo. Simples assim. Você acredita, você crê que a sua família foi dada por Deus? Você entendeu agora? O que isso significa no reino espiritual? Que ela é alvo. Quem é que vai querer destruir? Todos os esforços não serão poupados para isso acontecer. Tudo que Deus me dá, Ele quer tirar. Ele quer desvirtuar. Ele quer usar para outro propósito. Se Deus te deu recursos, Deus te deu recursos. O que isso significa? O que isso significa? Que isso era alvo de Satanás. Se Deus te deu sonhos, o que isso significa? Que isso era alvo de Satanás. Se Deus te deu um propósito, o que isso significa? Que isso era alvo de Satanás. Se Deus deu a reviver, o que isso significa? Isso é alvo de Satanás. Tudo aquilo que cumpre o propósito de Deus é alvo do diabo. E isso não pode causar medo no seu coração de jeito nenhum. Não é possível um negócio desse. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus se manifestou para destruir todas as obras de Satanás. Amém, irmãos? Amém. Você está debaixo de uma autoridade do sangue do Cordeiro, que já venceu o diabo, os demônios, os seus anjos, o inferno e tudo que diz respeito a eles. Aquele que é nascido de Deus, que não vive na prática do pecado, diz a palavra, o maligno não lhe toca. Aquele que é nascido de Deus, que não vive na prática do pecado, o maligno não é capaz de tocar. Observe duas coisas importantes. Primeiro, tem que nascer de Deus. Segundo, não pode viver na prática do pecado. Por quê? Porque a prática do pecado é a porta, é a brecha para ele entrar. Se ele anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, ao nosso derredor, se eu abro a porta, ele vai entrar. E aí Efésios vai dizer para nós lá, em 4:27, não deis lugar ao diabo. Porque se der lugar ao diabo, significa que ele vai entrar e vai fazer um furdunço só. Essa palavra aí eu peguei do Marcos. Entende o que é que você tem na sua vida que é de Deus? Essa manhã eu quero que você pense nisso. O que é que você tem na vida que Deus te deu? Você precisa ter um olhar atento com relação a isso. Se Deus me deu os meus filhos, o que é que significa? Eles serão alvos de Satanás. Quem tem que cuidar? Sou eu. Está fazendo sentido ou não está? Não estava no script não, mas o Espírito Santo fez. Então vamos embora. A sabedoria na prática dos dons começa nesse discernimento de que tudo que é de Deus é alvo dele. Enquanto os dons do Espírito forem dados com o objetivo de ser bênção, eles poderão ser abusados. Presta atenção que isso é sério. Estamos falando sobre a prática, o exercício dos dons que Deus nos concede. Enquanto os dons forem dados e o objetivo dele é ser bênção, ele pode ser um abuso. Ele pode ser um abuso. Como é que é possível ele não ser um abuso? Nós vamos aprender. Contrários aos frutos do Espírito, ao fruto do Espírito, eles podem produzir orgulho. Preste atenção.
Os dons do Espírito andam lado a lado com o fruto do Espírito. A única maneira dos dons do Espírito se tornarem bênção, estarem regulados, cumprirem o propósito, é se eles andam simultaneamente atrelados ao fruto do Espírito. As nove manifestações do fruto do Espírito, lembra que nós estudamos aqui? Amor, lealdade, benignidade, domínio próprio, mansidão, longanimidade. Quando esse fruto do Espírito, a manifestação dos frutos do Espírito estão controlando a gente, os dons cumprem o propósito. Se fugir do fruto do Espírito, eles não cumprem o propósito, e ele será motivo de juízo de Deus sobre nós. Às vezes, irmãos, onde há uma multidão de dons espirituais, existe pouca graça. Pouca graça. Sabe por quê? Porque é possível enveredar pelo caminho da vaidade. O propósito dos dons é a glória de Deus, é a manifestação, é a edificação do corpo. Jamais a glória pessoal, jamais a promoção pessoal. Tudo é para Ele. Paulo vai dizer em Romanos: por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Presta atenção, para Ele são todas as coisas. Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, quer você faça qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Viver é um chamado para manifestar a glória de Deus. Eu queria fazer uma pergunta para você: sua vida é a expressão da glória de Deus? Quando as pessoas olham para você, elas veem o Espírito Santo? Elas veem a glória de Deus se manifestar? Ou elas estão vendo outra coisa? Porque quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer coisa, eu faço para a glória de Deus. Isso aqui é um princípio de discernimento. Eu te dar uma chave espiritual nessa manhã. Qualquer coisa que você pense em fazer na sua vida que não vá manifestar a glória de Deus, você tem a oportunidade de não dar o passo. Então é muito simples. As minhas decisões, elas precisam estar atreladas ao propósito de Deus, e eu entender que o que eu vou fazer vai manifestar a glória dele. No lugar onde você vai manifestar a glória dele. O que você vai fazer lá no local vai manifestar a glória dele. A maneira como você vive e convive com as pessoas manifestam a glória dele. É tão simples viver o Evangelho, irmãos. Não é difícil. Não é difícil, irmãos. É claro que não é difícil. É só eu colocar a peneira correta para filtrar. O que eu faço é a expressão da glória de Deus. O que eu faço vai alegrar o Espírito Santo. É simples assim. A maneira como eu relaciono no meu casamento alegra a Deus, ou glorifica a Deus. A maneira como eu crio os meus filhos glorificam a Deus. A maneira como eu tomo as decisões da minha vida glorifica a Deus. Os relacionamentos que eu tenho glorificam a Deus. É simples viver. Quem disse que ser cristão é difícil, não entendeu o poder do Evangelho, não entendeu o que é o Evangelho, não entendeu o que é uma vida no Espírito. É difícil porque nós estamos distantes, desconectados do Espírito. Quem está conectado pelo Espírito, a Bíblia diz que é Ele que nos conduz, é Ele que nos lidera, é Ele que nos dirige, é Ele que cumpre o propósito. Por que é difícil? Claro que não é. É difícil porque eu estou me movendo na minha força, porque eu estou fazendo as minhas próprias escolhas, porque eu estou decidido do meu jeito, da minha maneira. Por isso que é difícil. Quando
fazer a comparação em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, com 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 3, que diz assim: porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Não falta nada na sua vida. Sabe o que o texto está dizendo? Não falta nada. Porque tudo que foi feito, tudo que existiu, como foi construído, foi para a manifestação da glória de Deus. E aí o texto vai dizer que ele supriu a gente de tudo. De tudo que nós precisamos. Agora dá uma olhada em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 3, diz assim: irmãos, meu Deus, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Quando eu opero, vivo no modo humano, o Espírito nem consegue falar com a gente, irmãos. E ele não leva a gente à profundidade, porque a gente não tem nem condições de suportar isso. Aí vai viver a vida inteira bebendo um leitezinho, sem nunca comer um alimento sólido, porque está agindo como carnal. Esse que Paulo está dizendo. Olha, tudo já foi dado a vocês. Agora preste atenção. Eu não posso aprofundar com vocês, porque vocês estão se comportando só na carne, não como espirituais. Paulo está dizendo isso. Sabe o que ele está dizendo? Eu preciso levar vocês para lugares mais profundos, para revelações mais profundas, para vocês experimentarem coisas mais profundas. Mas não dá para viver operando no modo carnal. Isso é possível quando a gente ouve o Espírito, quando a gente se move no Espírito. Irmão, isso não é uma linguagem pentecostal, não. Não é possível que você já não entendeu. Isso é uma linguagem bíblica. É o Evangelho de Jesus. Essa semana eu estava refletindo em João capítulo 16. Jesus dizendo: entenda uma coisa, é necessário que eu vá. Eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. E é Ele que vai guiar vocês a toda a verdade. Ele vai dizer assim: eu não posso, eu tenho muitas coisas a dizer a vocês. Leia capítulo 16 de João. Eu tenho muitas coisas a dizer a vocês, mas vocês não estão em condição de suportar o que eu quero ensinar a vocês. Mas o Espírito Santo virá e Ele os ensinará toda a verdade. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês precisam do Espírito. Eu cumpri o meu propósito, eu já fiz o que eu devia fazer. Agora é com Ele. É Ele que vai te levar às verdades profundas. É Ele. Sabe o que eu aprendi nesse texto? Que é Ele que nos torna adultos. Irmãos, presta atenção, guarde isso no seu coração. A única maneira de nos tornarmos adultos é numa relação de intimidade com o Espírito Santo. Quem não constrói uma relação de intimidade com o Espírito Santo vive como criança, como menino. É Ele que nos ensina a verdade, é Ele que nos leva à profundidade, é Ele que nos mostra os tesouros de Deus. E eu entendi muita coisa. Por que tem muito menina? Porque não desenvolveu uma relação com o Espírito Santo. Aí não pode nem tirar a chupeta, né? Não pode tirar o pirulito que faz... Como é que é o nome da palavra que eu queria usar? Da birra. Rola no chão. Fica de calundu.
tirou o pirulito da boca. Menino, quem disse que o Espírito Santo tem que fazer o que a gente quer? Ele tem que fazer o que nós precisamos. E aí revela o nosso coração que a nossa relação com Deus é uma relação utilitarista, não uma relação de amor. Porque quando eu tenho uma relação de amor, eu vivo no modo de Jó. Pode cair tudo, pode perder tudo, pode virar a vida de cabeça para baixo. Bendito é o Senhor. O Senhor me deu, o Senhor me tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz: em tudo isso ele continuou adorando a Deus. Esse é o modo adulto de ser. O modo adulto de ser é um modo onde o Espírito Santo é o protagonista da nossa vida. Onde eu invisto tempo com Ele. Onde eu amo, onde eu ouço Ele, onde eu relaciono com Ele. Uma vida de adulto é uma vida no Espírito. Não é uma vida solitária. Jesus disse: eu vim para que vocês não fiquem órfãos. Adulto é decidir ser filho. Viver como órfão é viver isolado, irmãos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Por isso eu vou enviar o Espírito Santo com vocês, para estar com vocês todos os dias, em vocês e com vocês. Você quer andar ainda sozinho? Vamos considerar alguns pontos. 7 minutos para terminar a mensagem. Vamos ver se dá. Primeiro, os dons espirituais são dados a alguém para o benefício de outros. Não é para o meu benefício, é para o outro. Esse é o segredo do mandamento da mutualidade, já viu? Mais de 40 na Bíblia. E o mandamento da mutualidade sempre é a minha relação com o outro, não é a relação do outro comigo. Esse é o segredo. O Evangelho se expressa na minha relação com o outro, irmãos. Eu que mudo o outro como instrumento da graça de Deus na vida do outro. Os dons espirituais, eles são dados com esse propósito, não é para o meu benefício, é para o benefício do outro. Portanto, é notório que a aquisição de um dom espiritual não assegura uma bênção para você. Entenda isso, é muito importante. O dom espiritual não significa que você está recebendo uma bênção, irmãos. Não garante uma bênção para você, de jeito nenhum. Garante você ser um parceiro de Deus na caminhada. Tem melhor do que isso? Segundo ponto que a gente precisa considerar: os dons espirituais não são marca segura que alguém é filho de Deus. Não é isso aí? Chocou, não chocou? Deixa eu te mostrar na Bíblia 2 cidadãos que não eram filhos e tinham dom. Judas e Balaão. Mas eles eram filhos? Então o fato de ter dom não garante que eu sou filho. Preste atenção, porque isso é muito sério. O que garante que eu sou filho é uma relação de intimidade com o Espírito Santo, que a Bíblia diz: é o Espírito que testifica com o seu Espírito que você é filho. Não é o que eu faço, é quem eu me torno em Deus. É isso que me garante ser filho. Consegue entender isso? Marcos capítulo 13 vai dizer que Jesus chamou os discípulos primeiro para estar com eles. E depois os enviou para cumprir o seu propósito. O primeiro chamado é o chamado para relacionamento, para intimidade. Para depois a gente realizar. Por isso que Jesus elogiou Maria, irmãos. Pouco é necessário e Maria escolheu o que é mais importante. E isso nunca lhe será tirado. Essa foi a palavra de Jesus acerca de Maria. O que Maria fez? Ela veio para estar com ele. Depois ela foi trabalhar para ele. Os dons espirituais não são marca segura que alguém é filho de Deus. É apenas um dom. Agora
Agora a marca segura é o selo que nós recebemos na hora que fizemos uma aliança com Jesus, que é o Espírito Santo morar em mim, me selando para o dia da redenção. Essa é a marca. A marca é o Espírito Santo em mim, não os meus dons. Tem muita gente fazendo a obra de Deus sem Deus. Vou dar um exemplo para você. Vamos lembrar das 10 pragas do Egito? Primeira praga: Moisés e Arão jogam a vara, se torna uma cobra. Faraó chama os encantadores, e aí eles fazem a mesma coisa, joga lá e a vara também deles vira uma cobra. Aí a cobra de Moisés e de Arão come a cobra deles. Vou citar alguns exemplos. Toca no rio, a água se transforma em sangue, eles vão lá e fazem o quê? A mesma coisa, irmãos. A mesma coisa. Na rã, do mesmo jeito. A mesma coisa. Só duas coisas acontecem diferente. Duas coisas. Não sei se vocês já prestaram atenção nas pragas. Duas pragas. Eles não conseguiram interferir. A praga do piolho e a praga do primogênito. Sabe por quê, irmãos? Porque só Deus é que dá vida. Só Deus dá vida. As outras coisas o homem é capaz de fazer, mas vida só Deus dá. Consegue entender isso? Isso é muito sério, irmãos. Terceiro, apenas ter dons espirituais, ao contrário de ter o fruto do Espírito, não prova que a nossa vida cristã está agradando a Deus. O fato de ter dons espirituais e não viver no fruto do Espírito não significa que a vida está agradando a Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, ó, viva no Espírito, de maneira nenhuma vocês vão cumprir o desejo da carne. Viva no Espírito, e aí você não vai cumprir o desejo da carne. Viva no Espírito, e o fruto do Espírito se manifesta. Aí você não cumpre o desejo da carne. Então, ter dons espirituais, ao contrário de ter o fruto do Espírito, não significa que a vida cristã está agradando a Deus. Vou te mostrar isso na Bíblia. 1 Coríntios 13, versículo 1 a 3 diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Aqueles que manifestam o fruto do Espírito estão caminhando perto de Deus. O mesmo nem sempre pode ser dito daquelas pessoas que possuem dons espirituais. E eu concluo sendo quarto, que a gente precisa considerar: os dons espirituais podem nos expor a certas tentações quando não são regulados pelo amor. Os coríntios usaram os dons como meio de autoglorificação. Isaías 42:8 nos lembra: o Senhor não divide sua glória com ninguém. Tudo é para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. E eu quero concluir dizendo para você uma coisa. Presta atenção nisso. Não é a minha pretensão aqui, de maneira nenhuma, menosprezar os dons espirituais. Mas, contudo, pretendo advertir aqueles que abusam dos dons ou confiam neles
como prova de aceitação pessoal para com Deus. Quando nós não fazemos as coisas que Deus quer que a gente faça, a pedra pode fazer. Então não é o que eu faço que me garante na minha relação com Deus, irmãos. É quem eu sou. A vida não é sobre o que eu faço, é sobre quem eu sou. Isso é o verdadeiro evangelho. Quem eu sou em Deus. É o prazer que eu tenho de estar com Ele que conta. Não é o prazer que eu tenho naquilo que Ele pode me dar ou naquilo que eu realizo. Porque tudo é para Ele. Para a glória dEle e para o louvor dEle. Como diz Tozer, nunca aceite nenhuma glória. Nunca aceite nenhuma glória. A glória é só dele. Se contente com a alegria de ser convidado para estar com Ele naquilo que é o sonho dele. Para mim não tem o maior prazer. Tem tanta gente melhor do que eu e você, mas o Senhor resolveu incluir a mim e a você e chamar para a gente estar junto com Ele naquilo que Ele está realizando. E o Evangelho é sobre isso. Em nome de Jesus. Fica para a próxima semana a continuidade. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado nessa manhã por nos ensinar que tudo aquilo que o Senhor nos concede não é para nossa promoção, não é para nós mesmos. Hoje eu quero agradecer ao Senhor do fundo do meu coração pelo chamado. Não é aquilo que eu faço que me qualifica diante do Senhor, mas é quem eu sou diante de Ti. É quem eu sou no secreto contigo. É quem eu sou quando ninguém está vendo, quando ninguém está olhando. Senhor, nos livre da insanidade de querermos qualquer tipo de glória. Isso é uma loucura, Senhor. Nos livre disso. Mas manifesta a Tua glória por meio das nossas vidas. Faça com que a verdade de que o que o Senhor nos concedeu só tem valor se for usado para a Tua glória e para Teu louvor. E não nos deixe esquecer de que tudo aquilo que o Senhor nos deu é alvo de Satanás. Portanto, nós precisamos zelar com muito amor e carinho. Obrigado por nos incluir na mesa, por nos trazer de volta para junto de Ti, para a gente viver de forma maiúscula a Tua vida na nossa vida. Obrigado, porque nunca foi sobre o que nós fazemos, mas foi sobre o privilégio e o contentamento que nós podemos ter de estar contigo e desfrutar da Tua companhia. Em nome de Jesus. Amém. Vem para a mesa. A mesa é esse lugar. A mesa é o convite para a presença. É o convite para o relacionamento. A mesa é o convite para a comunhão, para estar com Ele, para receber da vida dEle, para viver para Ele. Esse pão, ele continua sendo pão. Esse suco de uva continua sendo suco de uva. Mas ele simboliza o que Cristo fez por nós. O pão simboliza o amor dele, incomensurável, indescritível, extravagante por nós. O suco de uva
o sangue que foi derramado para a nossa redenção. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Enquanto nós vamos cantar, você vai receber esses elementos para juntos participarmos da ceia do Senhor. E a mesa do Senhor, ela nunca nos exclui, ela nos inclui. Ela nunca nos distancia, ela nos aproxima. Ela nunca coloca longe, ela traz para perto. Vir para a mesa é decidir estar perto. Não vir para a mesa significa eu quero viver sozinho longe. Presta atenção, vir para a mesa é decidir ser adulto. Não estar na mesa é decidir viver como criança. A decisão é sua, a escolha é sua. Pai, nós consagramos os elementos ao Senhor nessa manhã, todos eles. Esse suco de uva, esse pão, nós consagramos eles ao Senhor. Pai, para nós isso aqui não é apenas um ritual, mas é um memorial. Porque ele significa o olhar sobre tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Significa o valorizar do que o Senhor fez por nós. Significa uma atitude de honra com tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Nessa manhã nós queremos receber da Tua vida em nossa vida, porque o Senhor morreu a nossa morte. E é isso que nós desejamos. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nós não estamos vindo à mesa por causa da nossa dignidade. Nós estamos vindo à mesa por causa da dignidade do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o Gil e a Gilene para vir aqui distribuir os elementos da Santa Ceia para nós. Essa mesa ela não é presbiteriana, ela é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vem para a mesa, você que já recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Vem para a mesa, você que quer ter comunhão com Ele. Venha para a mesa, você que entendeu que não dá para viver sem Ele. É isso que você quer? Deus não precisa do nosso trabalho, irmãos. Ele pode fazer tudo sozinho. Deus quer a nossa pessoa. Primeiro é o relacionamento. Fique de pé, você que vai celebrar e participar da ceia do Senhor. Receba e aguarde para juntos celebrarmos.
para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Esse monte infinitos do amor de Deus, oh, me deixa as montanhas e morre no céu pra me encontrar. No nosso lugar, quem mereceu, assim se entregou. Oh, me deixa monte infinitos do amor de Deus. A noite que Jesus veio traído, pegou o pão em suas mãos, tendo dado graças ao partir e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comedes, em memória de mim. Lembra, irmãos, não é sobre como eu venho à mesa, é como eu saio dela. Pedro saiu e foi negar Jesus. Judas saiu e foi se enforcar. Os outros saíram e foram voltar a pescar. Como você vai sair? É como eu saio. Saio para viver a vida de Deus em minha vida. Podemos todos participar desse pão, em nome de Jesus. Semelhantemente, depois de ter ceado, Jesus tomou o cálice em suas mãos e distribuiu e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Seja livre, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Eu sou livre. Você é livre. E você é filho. Podemos participar. Glória a Deus. Sente no seu lugar e agradeça ao Senhor por aquilo que você teve de oportunidade hoje nessa manhã. Aline, senta aí. Em nome de Jesus. Receba mais algo de Deus na sua vida nessa manhã. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Deus sempre dá recursos para aquele que oferta. Em 2 Coríntios, capítulo 4, vai dizer assim: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos e de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. É sabido que o dízimo ele não é uma invenção do homem, ele é um mandamento de Deus. E a primeira vez que o dízimo é mencionado na palavra de Deus é lá em Gênesis capítulo 14, quando Abraão dizima, dá o seu dízimo para Melquisedeque, que era rei e também sumo sacerdote.
Naquela ocasião, Melquisedeque abençoou Abraão com as bênçãos dos Deus Altíssimo, por tudo aquilo que o Senhor fez ao entregar os inimigos para Abraão, e de tudo aquilo que Abraão arrecadou ao receber dos inimigos ao qual Deus tinha entregado a ele. Abraão dizimou ao rei, e em favor daquilo que o Senhor fez por ele. Então, enquanto os israelitas, eles foram orientados a dizimar da semente, dando a 10ª parte da semente do campo, onde o dízimo foi adotado e requerido como parte de adoração regular ao Senhor. Tudo é de Deus e tudo pertence a Ele. O que agrada a Deus com seu dízimo e oferta é a expressão de honra e gratidão por consequência de quem Ele é, do que Ele fez e do que Ele faz continuamente na nossa vida. Em Provérbios 3 vai dizer: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Quando vamos à mesa, sempre levamos algo, e ao abrirmos a mão para entregar, assim também recebemos do Senhor. Convido você para operar no modo família, lembrando que família significa jamais abandonar e cuidar uns dos outros. Somos uma família e é assim que o Senhor nos convida a viver. Participe dessa porção ao qual Deus nos confiou a cuidar. Seja ativo e compromissado. O meu desejo é que o Senhor seja lembrado como primícias, louvado e engrandecido pelo seu favor aos nossos esforços enquanto trabalhamos. E por sua vez, pela obediência, abrimos caminho para a graça nos alcançar. Não como legalismo, ou barganha ou permuta, mas como consequência da nossa adoração e obediência ao Senhor. Note que em primeiro lugar vem a adoração, o louvor e a obediência. E ela é muito vista e a gente consegue perceber desde que estejamos atentos. Não muito longe, eu mesma vivi uma experiência com Deus em relação ao dízimo que me deixou muito impactada. Há uns 2 anos, aliás, desde a minha conversão, sempre fui dizimista, e há uns 2 anos, algumas pessoas me convenceram de que o dízimo não era algo, não era uma obrigação, não era de Deus. Já tinha sido passado lá com as leis de Moisés e que não era uma prática para hoje. E eu fui convencida disso. Eu falei, nossa, realmente, tem malícia nisso. Não precisei mais do que 1 mês para viver as consequências disso. Compartilhei isso numa sala de oração. Entramos em um processo de restauração com isso, jejum, oração, e da mesma forma, não precisei de 1 mês para viver a diferença do que é ser um dizimista fiel de um não dizimista fiel. Então, que o Senhor te abençoe e traga toda a abundância sobre a sua vida e a sua família neste mês que se inicia. Amém. Amém. Pai amado, Pai querido, de infinita graça e misericórdia, Senhor e Deus meu, obrigado, Senhor, pela provisão que o Senhor trouxe a todas as famílias aqui, Senhor. Para aqueles que estão faltando, ó Pai, seja generoso, Senhor, e traga em abundância, Deus. Pai, que aprendamos a ser, acima de tudo, obedientes à Tua palavra, Senhor,
Que aprendamos, Senhor, a ser gratos a tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor, pelo teu favor enquanto trabalhamos. Obrigada, Senhor, por entregar a nós os nossos inimigos para que possamos ofertar daquilo que colhemos, ó Pai. Obrigada, Senhor, por entender que até da semente nós podemos, que semeamos, ó Pai, nós colheremos os frutos. Louvado e agradecido seja o seu nome, ó Pai, de tudo aquilo que recebemos, ó Deus. Te louvo e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebe sua palavra sobre sua vida. Esse é o segredo de uma vida abençoada por Deus. Nós vamos cantar a música uma única vez, dar uma passagem da música. Você tem a oportunidade de entregar os seus dízimos, as suas ofertas. Você pode fazer isso aqui pela Pix, você pode fazer presencialmente lá na nossa urna. Deus ama quem dá com alegria, e quem dá com alegria como um sol brilha. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, santo amor de Deus. Oh, me deixa só pra me comprar, eu posso comprá-lo e merecê-lo, mesmo assim se me entregou. Oh, impressionante, infinito, santo amor de Deus. Irmãos, os avisos dessa semana, só para você se atualizar. Dia 17, nós teremos o Arraiá do Amor, que é um evento para comemorarmos e celebrarmos o Dia dos Namorados. Então, reserve essa data e faça esse investimento na vida do seu cônjuge. A inscrição é com a Aline e com a Iris, tá? Então, dia 17, um tempo muito especial. Vamos ter um momento muito especial lá. E você não pode deixar de passar esse momento. É para namorados, noivos e casados. Esse encontro, dia 17/6, sábado, então Arraiá do Amor. Outra aviso importante, irmãos. Nosso próximo encontro da Escola de Paz será dia 1º de julho. Dia 1º de julho, sábado, nosso próximo encontro da Escola de Paz. Por que Escola de Paz? Esse foi um direcionamento que eu recebi de Deus e nós estamos iniciando um projeto, uma caminhada, um propósito. Não será apenas um encontro. Nós vamos, a partir de agora, criarmos uma cultura de formadores de pais. Nós fomos chamados por Deus para formarmos pais, não para criarmos filhos. E para formarmos pais, nós precisamos aprender isso. Então, uma vez por mês, nós teremos esse momento, onde vamos investir 2 horas do nosso tempo para isso. Uma vez por mês. E já reserva essa data, dia 1º de julho. E eu quero estender mais uma vez. Você pode convidar seus amigos, pessoas que você sabe que precisa. Se você tem um filho de 100 anos, vem para cá para você aprender a ser pai. De 100 anos. Entendeu, né? A importância. Então nós vamos aprender à luz da Escritura que nós somos chamados por Deus para criarmos pais e não filhos.
E essa é uma cultura que a gente precisa mudar na nossa cabeça. Você não foi chamado para criar filhos. Você foi chamado para formar pais. Se você for criar filho, a sua descendência vai morrer em você. É por isso que a galera hoje gosta mais de animais do que gente. E nada contra os animais, eu tenho um em casa um bocado. Sou apaixonado por eles. Mas, gente, é mais importante do que os animais, irmãos. Nós relacionamos com pessoas. Então, presta atenção no princípio. Nós fomos chamados para formarmos pais e não filhos. Formar só filho, você vai fazer com que o seu filho seja sempre uma criança. E ele nunca vai assumir a responsabilidade de uma família. Quando você mudar a sua mentalidade, olhar para os seus filhos como que serão pais no futuro, e você precisa treiná-los para serem pais no futuro, você está dando continuidade à sua descendência, você está honrando o propósito de Deus. Honrando o propósito de Deus. Porque os filhos não são nossos. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Uma recompensa que Ele nos dá. Não é nosso. É dele. Então aprenda a formar pais e não filhos. E agora então nós estamos iniciando um projeto chamado Escola de Pais. Escola de Pais. Dia 1º de julho será o nosso segundo encontro. O segundo encontro. Vou pedir à equipe da mídia para subir a palestra do primeiro encontro para o nosso canal do YouTube. Se você não veio, assista a palestra para você aprender os princípios que lá foram ensinados. Vamos ficar de pé e vamos encerrar nossa celebração em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa manhã, por tudo que nós vivemos neste lugar, pela alegria de estarmos em Tua presença e de celebrarmos o Teu amor em Tua companhia. Pai, em nome de Jesus, concede-nos, Senhor, uma semana extraordinária de boas notícias, de boas novas, porque o Evangelho em essência é boas novas. Faz isso na vida de cada um dos Teus filhos e filhas. Surpreenda o coração de cada um, Senhor. Traz mimos do céu sobre a vida de cada um. Traz-nos a alegria de sermos contadores de testemunhos do que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Traz, mais uma vez eu oro, a nossa memória de que tudo aquilo que o Senhor nos concede, os seus dons, é para usar para a Tua glória e para Teu louvor. É para sermos bênção na vida dos outros. É para a bênção de Deus ser derramada sobre a vida do outro. Em nome de Jesus, Pai, cuida de cada um de nós. Deus, nós oramos pelas finanças da igreja, para que o Senhor multiplique, para que possamos ter sempre o que repartir, sempre o que estender a mão. Traz em nós uma generosidade extravagante. Nós oramos pelo Saulo, Senhor, que já retornou da viagem e está, Senhor, em São Paulo, ó Deus, e se encontra hospitalizado. Oramos pela intervenção do Senhor na saúde dele. Cura ele, Senhor, em nome de Jesus. Faz um milagre na vida dele. Supra as necessidades dele, da Dani, Senhor, das meninas que lá estão em São Paulo. Abençoe aqueles que estarão também em viagem essa semana para a conferência. Que a mão do Senhor seja de forma extraordinária, com provisão, com cuidado, com milagre, com proteção dos céus. Em nome de Jesus, abençoe aqueles que aqui permanecerão, que a bênção do Senhor seja sobre todos também, Senhor. Em nome de Jesus, oramos pela Marilane, Senhor, a missionária que nós somos parceiros com ela. Senhor, tem compaixão, ministra cura na vida dela. Oramos pelo milagre na vida dela, para que ela não tenha mais necessidade de fazer a transfusão de sangue, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, aumenta, Senhor. Tira ela dessa anemia profunda. Cura ela em nome de Jesus. E para a glória de Jesus, dá-nos essa extraordinária em Deus. Essa é a nossa oração, Pai. Que o amor de Deus, nosso maravilhoso eterno Pai, que a graça insondável, maravilhosa e doce do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Santo Espírito sejam sobre nós,
sobre nossos lares e sobre todos aqueles que invocam o nome do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Dê uns 5 abraços aí, antes de ir embora, e Deus abençoe, tenha uma semana maravilhosa.